todos, meu nome é Eduardo Lima, eu sou o atual coordenador do Grupo de Estudos Hermínio Corrêa de Miranda. Estamos aqui na terceira edição do nosso Pod Espíritos, desta vez com o médium Roberto Lima. Roberto Lima, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, tá bom? Com uma alegria muito grande. Roberto Lima é funcionário público aposentado, pai de 4 filhos, não é isso, Roberto? Isso. Cearense e trabalha com alguns espíritos, alguns médicos espirituais hoje. Imagine que hoje existe a possibilidade de, no segundo bloco, nós conversarmos com algum desses espíritos, né? Vamos ver o que é que acontece, se houver permissão, se houver ambiente, não é isso, Roberto? Com certeza. Roberto, seja muito bem-vindo ao Pod Espíritos. Obrigado, a gente sabe que o seu tempo é complicado, mas você reservou um pouco aí da sua agenda pra gente. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Eduardo, eu que agradeço, em nome dos médicos espirituais do Alto, a oportunidade de falar e de se tornar conhecido pelos nossos amigos do YouTube para contribuir com os esclarecimentos necessários, tirar as dúvidas e o que mais que você desejar. Nós estamos à disposição. Perfeito. Roberto, vamos lá. Sua história, vamos conversar um pouco. Como é que você começa a conhecer a sua mediunidade? Foi fácil? Você teve problemas? Com que idade? Eduardo, eu tive problema com mediunidade quando eu era adolescente. Eu, com 14 anos, eu descobri que eu via esses espíritos, que não era minha imaginação, entendeu? Que conseguia me comunicar com eles. Eles andaram me criando alguns problemas e eu tive que, de certa forma, sozinho, né, aprender a lidar com eles. Porque era uma criança de 14, 15 anos, um adolescente, né, pré-adolescente, e eu tive muito problema com esses espíritos até os 18 anos, porque eu não conhecia o espiritismo. Eu vim conhecer o espiritismo com 19 anos de idade. Aí eu passei um tempo difícil com esse problema mediúnico, que hoje é uma coisa que ajuda muita gente, mas naqueles tempos me complicou a vida de adolescente, viu? Para alguém que esteja passando por esse problema hoje, mediunidade despertando, o que é que você poderia dizer, Roberto? Olha, o espiritismo hoje em dia é a melhor maneira de você aprender a lidar com a mediunidade, porque você deixar a mediunidade descontrolada, como eu não tive acesso ao espiritismo, os problemas são graves. Inclusive você pode sofrer algum tipo de acidente, de repente você pode até desencarnar por um problema mediúnico desse fora de controle. Então o que eu aconselho é, se houver um despertar de mediunidade, é procurar estudar, procurar uma casa espírita para que essa mediunidade seja educada e a pessoa aprenda a saber discernir o que é dela e o que é que não é dela. Perfeito. Roberto, como foi o seu primeiro contato então com a doutrina espírita? Olha, eu tive um falecimento da minha avó e eu senti muito, porque ela morava com a gente dentro de casa, e eu comecei a ver a minha avó dentro de casa e procurei a casa espírita, porque eu disse, rapaz, não dá, eu vou ter que procurar ver como é que eu vou lidar com isso, porque eu tenho a vida toda pela frente. E aos 19 anos eu me aproximei do espiritismo aqui na União Espírita Cearense, né? Na época era na Tristão Gonçalves ali, né, Carapinima, e arranjei um doutrinador bom, pessoal bom, e comecei a estudar e a frequentar os trabalhos espíritas. Foi assim que eu comecei a ter contato com o espiritismo. Roberto, e em que época, com qual idade, em que momento, como foi que você entrou em contato com os médicos espirituais? Eduardo, vou contar a história aqui. Como eu via os espíritos, eu era o vidente da sala de desobsessão. Eu observava o que é que os espíritos faziam durante o trabalho de desobsessão. E tinha o meu doutrinador, que era seu Jaime, da União Espírita Cearense, né? Ele usava meus olhos para ver o que estava acontecendo do lado espiritual do tratamento de desobsessão lá. E chegou lá no centro espírita, ele inclusive me ligou cedo de manhã, a gente trabalhava só à noite, ele me ligou cedo pela manhã
E só vai dar para você vir aqui que tem um trabalho emergencial para fazer. Eu fui de dia, era 9 horas da manhã. Chegamos lá, tinha o pessoal, os médicos de desobsessão, como eu era só o vidente, eu fiquei fora, só vendo o que ia acontecer, né? Chegou um rapaz com uma senhora nos braços, a senhora em posição fetal, entendeu? Posição fetal, foi colocado em cima da mesa de desobsessão e os médicos começaram a receber os espíritos obsessores que estavam fazendo aquele problema com aquela senhora. Houve a reunião de desobsessão normal, o seu Jaime, que era o doutrinador, doutrinou lá os espíritos e tudo, normal, o pessoal que conhece a desobsessão sabe como é que funciona isso. E quando terminou a reunião, acenderam as luzes, e o seu Jaime aí encerrar a reunião de seu Jaime, é o seguinte, tem uma entidade aqui que disse que, chamei ele no particular, né? Tem uma entidade aqui que disse que essa senhora amanhã vai acordar de manhã, não vai ter mais nada disso aí que ela tinha, inclusive ela já tinha ido a todos os neurologistas de Fortaleza e está toda entrevada em cima da mesa lá, só posição fetal, só para você ter ideia. E a entidade disse que ela ia amanhã se levantar boa e que o marido dela não dissesse a ela o que tinha acontecido, fosse dizendo devagar. Eu não tenho coragem de dizer, seu Jaime, eu, iniciante, né, mas vi a coisa toda, né. Seu Jaime, eu não tenho coragem de dizer a ela não, porque a ele não, porque pode não acontecer. E como é que fica o nome da casa espírita se não acontecer uma coisa dessa? Aí o seu Jaime disse, como era essa entidade? Eu disse, essa entidade, seu Jaime, eu na minha inocência de 19 anos, essa entidade, seu Jaime, ele parecia o Papai Noel. Aí ele disse, e como era o nome dele? Eu disse, seu Jaime, o nome dele, deixa eu me lembrar aqui, o nome dele era o nome dessa avenida aqui que passa aqui atrás. O nome dele, ele disse que era o mesmo nome da avenida, Bezerra de Menezes. E era, como você viu, ele falou isso, falou, pois eu vou dizer. Pô, seu Jaime, não diga não. Vou dizer, e ele disse. Chegou pro marido, disse lá o que a entidade tinha falado, que eu não sabia nem quem era o doutor Bezerra de Menezes, primeiro o nome da avenida. E, tudo bem, disse lá... Parecia o Papai Noel. Parecia o Papai Noel. Foi a assimilação que eu tive que dizer para ele, né? Porque, na verdade, eu estava vendo, eu queria que ele criasse a imagem da entidade, né? Resumindo, foram todo mundo embora. No outro dia de manhã, seu Jaime liga para mim. Roberto, o marido da mulher tá aqui, disse que a mulher acordou boazinha. Eu digo, tá tudo bem, seu Jaime? Tá ótimo. Você sabe quem foi que acordou que nem anda hoje? Eu. Passei 3 dias sem andar por causa dessa cura que o doutor Bezerra de Menezes usou minhas energias para curar essa criatura lá, essa senhora lá. E esse foi o meu primeiro contato com os médicos espirituais. Daí para frente... Sensação de exaustão. Olha, sinceramente não dava nem para andar. É como se você tivesse com dengue, mais ou menos isso. Passei 3 dias sem andar, não fui nem trabalhar e complicou e peguei um atestado e também tem isso. Tá. Mas oficialmente a partir de 1995 eu comecei a receber mesmo, incorporar e fazer o trabalho exclusivamente com o doente. Inclusive eu me afastei até da parte de desobsessão, porque os fluidos não combinam muito o fluido de cura com o fluido de desobsessão, e eu me afastei mais da parte de desobsessão e fiquei exclusivamente com o doente, de 95 para cá. Trabalhei em 95 em João Pessoa, no Centro Espírita Tomás de Aquino, no centro de João Pessoa. Lá a média de atendimento, 4, 5 vezes por ano, era 300 pessoas, 400 pessoas. Mas encerrou em 2000. Meu primeiro trabalho mediúnico oficial foi esse trabalho aí, de 95 a 2000 no Tomás de Aquino. E lá no Crato, onde eu morava, a gente também atendia no Centro Espírita Allan Kardec. O presidente é o Lourival, acho que ainda está lá o Lourival ainda. Você trabalha à noite, mais à tarde, tem morado, quantas pessoas ao mesmo tempo você já atendeu? É pago o seu atendimento? Como é que funciona? Eduardo, é o seguinte, no Centro Espírita de João Pessoa, a gente atendia muita gente, que eram só 4 vezes por ano, juntava 300, 200, 300, 400 pessoas, dependendo da época do atendimento. E 300 pessoas é o dia todo. Você começa a atender 7 horas da manhã e vai até 8, 9 horas da noite. É o dia todo atendendo, entendeu? Mas, com relação até a passagem que eu viajava do Crato para João Pessoa, quem pagava era eu. Eu não aceito, nem a pessoa me dá a passagem para mim ir fazer o trabalho, eu não aceito. No Paracuru a gente tinha uma placa bem grande lá, não recebemos doações. Conversei com o doutor Bezerra de Menezes a respeito disso, ele disse, você tem alguma obra de caridade? Eu digo, não. Quem sustenta aqui o trabalho da casa? Eu falei, eu sustento. O apartamento que é feito lá, o trabalho é nosso, não tem despesa com aluguel, não tem despesa com nada. Pois então, você não recebe doações.
E assim eu fiz durante 6 anos. Nunca recebi nada. Inclusive, o custo do algodão, do esparadrapo, tudo quem banca sou eu. Lá em João Pessoa, o pessoal da Casa Espírita, eu levava uma parte e eles bancavam a outra parte. Mas nada de receber dinheiro de paciente de jeito nenhum, entendeu? Roberto, eu vou perguntar já se já teve alguma comprovação médica, né? Alguém que foi atendido por você trouxe exames antes ou depois, se já teve casos desse tipo. Mas antes eu quero explorar um pouco o que você sente enquanto médico, pode ser? Pode sim. Então, vamos lá, porque você é médico consciente. A maior parte do tempo chega 100% consciente. Sempre. Sempre. Mas aí, conte um pouco para a pessoa leiga que está assistindo. Como é que funciona o processo com você? Eu vou falar. Você vê o espírito chegando, você vamos lá. Vejo a equipe espiritual toda por causa da evidência que eu tenho desde criança. Entendeu? Mas com relação à parte de comunicação, é mais ou menos assim. Eu vou tentar botar isso numa linguagem bem coloquial que todo mundo entenda. Quando o espírito se aproxima, que ele não entra dentro da gente, ele fica bem perto, mas ele não entra dentro da pessoa. Fica bem acoplado na pessoa para poder transmitir o pensamento dele e a vontade dele. Quando ele está incorporado na gente, até para você se coçar, você não consegue. Você não consegue nem se coçar, você perde sua vontade. A vontade é a dele. Você acompanha tudo que ele faz, mas você não tem vontade, a vontade é dele. Ele é que manipula o seu corpo, através da conexão espiritual. O pensamento da sua cabeça é o dele, você está lá, você está assistindo, mas é mais ou menos assim. Eu vou criar uma figura aqui para você entender. Quando você assiste um filme sem prestar atenção, você se lembra do filme? Mas você assistiu. Entendi. Pronto. Entendi. É mais ou menos isso. O médico consciente é mais ou menos isso. Você assiste o filme sem prestar atenção. Alguma coisa você se lembra. Mas você conta o filme todo? Não conta. Você fica meio aéreo. Pronto. É mais ou menos isso. Perfeito. Perfeito. Criei uma situação para você entender. E aí você vai e você sabe qual é o médico que vai se aproximar. Eu vejo eles, eu converso com eles como estou conversando com você aqui. Uhum. Simples assim. E os pacientes? Você enxerga alguma coisa nos pacientes? Enfermidade? Se vier com no espírito, alguma coisa? Olha, alguma coisa dá para você ver, porque se for uma coisa muito grave, você consegue ver, o vidente consegue ver o desequilíbrio perispiritual, mas nem tudo. Eu não vou dizer a você que consigo ver tudo, alguma coisa você vê. Quando a pessoa chega com problema espiritual, você vê quando a pessoa chega com problema com doença obsessiva, porque os obsessores acompanham ele. Entendeu? Inclusive o tratamento que é o tratamento de cura. Os obsessores. Não falo. O tratamento de cura, eles pedem que, às vezes o paciente chega com doença obsessiva, ele encaminha primeiro para. Aí tem uma cirurgia para fazer, mas ele não pode fazer aquela cirurgia com a doença obsessiva. Porque vai fragilizar o paciente e os obsessores vão agravar o quadro, né? Então o que ele faz? Ele primeiro faz o tratamento da doença obsessiva, afasta os obsessores, nem que seja temporariamente, né? Porque ninguém sabe como é que esse povo vai resolver esse problema obsessivo. Mas pelo menos temporariamente ele afasta, ele faz a cirurgia, aí libera o paciente. Mas ele não faz, se tiver com doença obsessiva, eles não fazem o tratamento espiritual, porque vai agravar a situação. É como abrir uma ferida e vai encher de mosca, né? Perfeito. E a comprovação? Pois é, comprovação científica, né? Olha, eu tenho um caso para contar para você. Tem muitos casos, mas a medicina não acompanha muito, nem vê muito com bons olhos a cirurgia espiritual e a medicina espiritual. Mais na frente elas vão caminhar juntas, mas hoje ainda não caminham. Mas eu já tive problema. Vou lhe contar aqui um caso de um câncer de próstata. O paciente chegou com câncer de próstata, ele deitou na maca, fez a cirurgia na próstata da pessoa, do homem lá, né? Fez a cirurgia, o paciente foi embora. Um mês depois o paciente volta com um exame de ressonância magnética. Roberto, meu médico pediu uma ressonância magnética para fazer a cirurgia de próstata. Queria fazer a cirurgia. Antes ele foi lá, o doutor Freitas fez a cirurgia dele, né? Sem corte. Chegou no médico, o médico pediu a ressonância para fazer a cirurgia. Quando a ressonância saiu próstata com status pós-cirúrgico. Ele me mostrou a ressonância. Ele me mostrou o documento? Mostrou o documento. Inclusive esse rapaz está vivo, é fácil até falar com ele.
próstata com status pós-cirúrgico. O médico dele disse: você me traiu, você fez essa cirurgia com outro médico. Ele disse: não fiz não. Mas tinha feito com o doutor Freitas a cirurgia, e saiu a cirurgia do doutor Freitas na ressonância magnética. É impressionante essas coisas, né? Acontece, viu? Teria outro caso que você não... Olha, eu teria que ver as fichas. Porque, como eu lhe disse, os médicos nem sempre eles veem com bons olhos. Mas a gente lá no Paracuru trabalhamos com muita gente que, na parte de magnetismo também, trabalhamos com muita gente suicida. E o suicida a gente tinha que encaminhar para o tratamento psicológico, porque o tratamento espiritual não substitui o tratamento do CAPS, psicológico, dos remédios. A gente chama de bloqueio químico. A gente faz o tratamento espiritual, mas também faz o bloqueio químico. Então a gente trabalhava em conjunto com o CAPS no Paracuru. E nem o paciente, sem ser psicológico, que está tendo algum problema, não pode deixar de ir ao médico da Terra naturalmente. A medicina espiritual não substitui a medicina da Terra. A gente sempre trabalha junto com a medicina. Inclusive quando, às vezes, porque acontece muitos erros médicos. O que acontece muito, o paciente acumular remédio de vários médicos, ele vem tomando 10 remédios, ele foi a 10 médicos, ele toma um remédio dos 10 médicos. Acumula. Isso aí não deixa de ser um erro médico, né? A gente acha muito, o Dr. Freitas acha muito erro médico, ele manda ele voltar no médico e diz: olha, peça seu médico para rever isso aqui, porque isso aqui não está certo. Ele volta o paciente pro médico para ele ajeitar os remédios. Então, acontece muito também isso. Perfeitamente. Então a última palavra, de qualquer forma, é sempre do médico, da medicina daqui. Uma medicina não substitui a outra, elas trabalham juntas. Inclusive a psiquiatria, a gente trabalhou 6 anos direto com o CAPS lá no Paracuru. A gente só fazia o tratamento do paciente se ele tivesse com acompanhamento do CAPS, porque precisava do bloqueio químico. Mudando, Roberto, conta pra gente aí um momento que você ficou mais emocionado, um que você ficou muito alegre, pode ser o mesmo momento. Você deve ter dezenas. Puxei pela memória um especial. Eduardo, é o seguinte, não tem um momento especial, porque a gente tem um trato com o alto quando a gente nasce aqui, a gente nasce para fazer esse tipo de serviço. Então, a maior felicidade que cabe a mim como médium é ver o trabalho sendo realizado. A gente se emociona todo dia. Todo dia. Não tem, é um trabalho que a gente faz gratuito, a gente gasta dinheiro, a gente gasta o corpo da gente, gasta as energias da gente para aliviar, para balsamizar o sofrimento das outras pessoas. Então, algumas pessoas que estão assistindo podem pensar: não, o médium ali sai do trabalho tranquilo, revitalizado, porque ele trabalhou. Não, a gente sai acabado do trabalho, a gente sai completamente sem energia. Às vezes a gente passa uma semana para voltar à vida normal da gente depois de um atendimento. Não existe milagre, não existe o paciente ficar bom por uma graça divina, não. Não existe isso. A ciência e o espiritismo trabalham juntos. Teve alguma data, teve algum momento em que você começou exclusivamente a trabalhar com os médicos espirituais? Pronto, Eduardo. Em 1995, eu já tinha contato com o Dr. Bezerra de Menezes e conheci o Dr. Freitas. Eu morava no Crato, Ceará. A gente tinha atividade no Centro Espírita Allan Kardec, então eu comecei exclusivamente a trabalhar com a cirurgia mediúnica, com o Dr. Freitas, lá no Crato, e abriu também um trabalho em João Pessoa, no Centro Espírita Tomás de Aquino. E a gente lá no Crato, a gente atingia na faixa de 40 pessoas, 50 pessoas toda semana lá. No Centro Espírita Tomás de Aquino já era um trabalho maior, o trabalho beirava 300, 400 pessoas, só que lá eu só ia 3 a 4 vezes por ano, entendeu? De 95 até 2000 a gente trabalhou nesses 2 trabalhos, no Crato e em João Pessoa. Quando foi no ano 2000, eu vim embora para Fortaleza, deixei meu filho em Fortaleza, fiquei trabalhando no Paracuru e depois fui morar no Paracuru para não incumpridar muita coisa, e a gente abriu no Paracuru um grupo espírita chamado Grupo Espírita Bezerra de Menezes, que a gente atendia exclusivamente os doentes. Também lá era na faixa de 20, 30 pessoas toda semana. Em 6 anos lá no Paracuru a gente chegou a atender 6.000 pessoas
Foram 6 mil atendimentos em 6 anos. Agora, na pandemia, a gente encerrou as atividades e eu estou morando aqui em Fortaleza, nós estamos tentando retomar as atividades aqui em Fortaleza. Mais ou menos isso aí é a história. Roberto, o seu atendimento, cada médium é um universo, cada médium tem as suas características. No teu caso, no teu atendimento espiritual, como é que funciona? Você toca nas pessoas, você pergunta, como é que o processo? A gente chegar numa casa espírita para ser atendido por você, como é que funciona? A equipe médica espiritual que trabalha comigo é uma equipe de médicos. Inclusive eu já tenho alguns atendimentos dentro de hospitais que foram pedidos. As pessoas pedem para a gente atender dentro dos hospitais, inclusive tinha até medo de atender dentro dos hospitais, mas os médicos são simpatizantes, é autorizado, né? Já fiz até atendimento com o Dr. Fritz dentro de hospitais, de ele conversar com o médico e corrigir às vezes algum diagnóstico, alguma coisa. E são médicos que perguntam tudo, inclusive o que é que você toma, como é que você está. São médicos, com todas as letras. Fazem a cirurgia mediúnica. A cirurgia mediúnica, como nós não estamos em ambiente hospitalar, o ambiente é um ambiente da casa espírita, a gente pede a eles que não cortem, que não tenha corte, porque eles têm que dar o jeito deles de resolver o problema sem derramar sangue, porque a gente não... Eu sou funcionário público, eu não sou médico, eu não tenho habilitação para estar cortando as pessoas. Mas ele pega, ele toca, ele tem uma ferramenta que ele simula o corte. A pessoa sente o corte, mas na realidade não corta. Mas é uma cirurgia normal como outra cirurgia qualquer. Sem corte. Né? Só que não tem corte. Perfeito. Mas inclusive tem o pós-operatório, tem que respeitar o pós-operatório, porque às vezes a pessoa sente dores no lugar da cirurgia. Tem paciente que às vezes tem até febre, precisa tomar até um antitérmico, uma coisa, que é uma cirurgia normal, como uma cirurgia que daqui da Terra. Só que não tem corte, porque a gente não pode permitir que ele corte sem ser no ambiente hospitalar, e eu sem ser habilitado, que eu não sou médico, né? E você, Roberto, enquanto pessoa, você lê alguma coisa sobre medicina? Nada. Eu sou completamente leigo. Inclusive, num dos atendimentos que eu fiz no hospital, eu conversei com o médico antes e digo: olha, doutor, é um espírito que atende, não sou eu. Eu sou formado em Direito, eu não tenho nada a ver com medicina. Quando eu terminei o atendimento, ele realmente veio falar comigo, o médico disse: você não sabe nada de medicina? Eu disse: como eu lhe disse antes, doutor, eu sou formado em Direito. Mas eu conversei com um médico, mas não foi comigo, o senhor conversou com um espírito através de mim. Eu estou impressionado, foi o médico que me falou. Conte outra história dessa, de um médico conversando com o espírito. Olha, teve um médico que pediu para acompanhar os trabalhos da gente lá no Crato. O médico foi lá no Casa Espírita, o Dr. Fritz autorizou ele a entrar, acompanhou os trabalhos. Aí foi que a coisa ficou interessante, porque teve um problema obsessivo lá. O paciente chegou duro na Casa Espírita e o médico correu para cima, desmaiou o paciente lá, o médico correu para cima e ele discutindo com o médico o que é que pode ser, o que é que não pode ser, o cara lá duro no chão, entendeu? E o médico dizia: pode ser isso, ele não é isso, por causa de que não tem isso e nem tem isso, os sintomas, né? Ele conversando com o médico, por meu intermédio. Aí disse: olha, vem pra cá, chamou o médico, o cara deitado no chão, chamou o médico, pegou 4 médicos de desobsessão, sentou nas 4 cadeiras assim, na sala. Tirou as entidades que estavam junto com o cara lá, botou nos médios. As entidades foram transferidas para os médios. Quando a última entidade foi botada para o médico, o paciente acordou. Ele pegou, mandou tirar o paciente. Pega o paciente e leva embora. As 4 entidades ficaram lá que estavam causando aquele problema. O médico ficou impressionado, sem saber nem o que dizer. Ele disse: sabe por que você não sabe o que é isso aí? Dizendo para o médico: porque isso aí não é da sua área. Essa área aí é outra que você não conhece. Essa daí foi impressionante. Roberto, eu notei, você trouxe uns equipamentos, né? Conta a história pra gente aí desse, mas são 4, parecido com caneta. São canetas que a gente fabricou, essas canetas, porque eles têm necessidade de trabalhar com essas canetas de aço inox, porque muitas vezes são feitas materializações do aço, eles transmutam esse aço aqui nas ferramentas, às vezes até de mim mesmo, para fabricar pino, para fabricar algum material que eles precisam na cirurgia. Pode sim, fica à vontade. E tem os pontos, ele usa todas essas ferramentas.
mas nenhuma delas corta. São ferramentas só de pontos de energia e bisturis que não tem corte, entendeu? Mas todos eles são usados na cirurgia mediúnica. São bastante bem feitas, Roberto. Você recebeu alguma instrução? Recebi, foi feito do jeito... Conta a história pra gente. Essa, eu tenho mais ou menos na minha cabeça como é que eles queriam que fosse feito, né? Eles plasmam na cabeça da gente e eu materializei essa ferramenta. Porque a principal dessas ferramentas é essa aqui, que é aquele corta. Ele corta. Quando você passa essa ferramenta aqui, você tem a sensação de corte. Passa na sua mão para você ver. Atenção, quando ele corta, é sensação de corte. A sensação de corte, ó. Veja a sensação de corte. Você não sente? Sim. Você sente a sensação do corte. Perfeitamente. Só não existe o corte. Perfeito. Essa ferramenta, ela corta o perispírito, ela não corta a pele. Perfeito. Vou lhe contar uma história aqui. Teve um dos trabalhos de João Pessoa que um médium vidente de lá, de João Pessoa, pediu ao Dr. Fritz para acompanhar o trabalho. Ele chamou o médium e disse: olha, você vai ver o que realmente eu faço no perispírito da pessoa. Os encarnados não vê, mas como você é vidente, você vai ver. Quando eu cortar, você vai ver o corte. Você quer assim mesmo? O médium disse: não quero. O médico vidente de lá de João Pessoa. Quando ele cortou a barriga de um paciente lá, o médico vomitou. Vomitou e passou mal porque viu o corte. Realmente, ele corta o corpo espiritual. Ele não corta o corpo material. Eles têm um tipo de procedimento que eles trabalham. Você sabe que o corpo espiritual ele tem uma relação com o corpo material. Sim. Tipo projeção. Inclusive tem doenças pré-existentes que você já traz no seu corpo espiritual que ela é passada para o corpo material, pelo corpo espiritual. Então eles partem desse princípio. Ele corta o corpo espiritual, tira aquela doença e o corpo espiritual para de transmitir aquele problema para o corpo material. Mas no corpo espiritual tem corte. Ele realmente corta e tira a doença do corpo espiritual. Eu já vi muito, eu como estou trabalhando, eu vejo os cortes, eu tenho evidência, né? Eu vejo os cortes que ele faz. Ele coloca a mão dentro da pessoa, às vezes os órgãos da pessoa ficam na minha mão. Então é incrível dizer uma coisa dessa. Mas a pessoa não vai sentir corte de nada, mas eles realmente fazem uma cirurgia como outra cirurgia qualquer daqui do plano material. Entendi. Roberto, e você falou em equipe de médicos. Isso. Você saberia dizer ao longo dos anos quantos são? E essa equipe, ela é a mesma equipe? Não, vai mudando? Ela muda. Quem é o chefe? Conta pra gente. Olha, quem é responsável pelo meu trabalho, eu acredito pelo trabalho de muitos outros médicos aqui no Brasil, é o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Ele é o responsável, o Papai Noel é o responsável pelo trabalho de quase todos os médicos espirituais aqui do Brasil. O Dr. Fritz, inclusive, é o cirurgião. Na próxima semana nós vamos entrevistar, desculpa, Roberto, na próxima semana vamos entrevistar o Luciano Clay, biógrafo do responsável pelo seu trabalho. Brinco com ele, mas ele sabe do profundo respeito, carinho que a gente tem por ele. Aqui. Coisa linda. Essa arte aqui é maravilhosa da Cândida, depois a gente fala dela. Excelente podcast você vai fazer com o Luciano, viu? Sim. Personalidade. O chefe do seu trabalho? O chefe é o Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Fritz, desde 1995, ele se juntou à equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Porque eles fizeram lá um acordo, ele estava com muito problema, estava perdendo médium, entendeu? Por causa de ataque do outro lado, né? Então eles fizeram um acordo para ele ficar fazendo parte da equipe do Dr. Bezerra de Menezes. De 95 para cá, eu tenho visto essa novidade aí, entendeu? Aí o cirurgião da equipe do Dr. Bezerra de Menezes é o Dr. Fritz. Só que não é só o cirurgião, tem fisioterapeuta, tem cardiologista, tem médicos de quase todas as especialidades. Ultimamente, nos trabalhos maiores, eu tenho visto 20 espíritos médicos trabalhando do mesmo tempo, cada um na sua especialidade. Quando troca a especialidade, como o médico sou eu, troca a especialidade, ele troca o espírito que trabalha comigo. Aí já entra outro espírito e vai fazer o trabalho. Então vamos lá, excelente. Então, de acordo com o problema, troca o espírito. Igual como se fosse aqui. Exatamente. Cada um tem sua especialidade e se for uma cirurgia de coluna, entra um ortopedista e cirurgião. Na equipe espiritual é incrível a cirurgia de coluna que eles fazem, cara.
inclusive com materialização de pino de acinófise. A gente já teve esse problema. Uma menina de 18 anos com escoliose, que a coluna parecia um S. Ele colocou a coluna no canto e pinou a coluna dela todinha, o cirurgião ortopedista. O corte na coluna dela foi do pé do pescoço até a bacia. Colocou a coluna dela no canto, pinou a coluna todinha. Só faça o repouso. Ela não fez o repouso. Caiu um galho de árvore nas costas dela, na ordenação dela. Soltou um dos pinos, o pino passou para o aparelho digestivo e ela defecou o pino. E voltou com o pino. Disse, olha, isso aqui tá... Aí mostrou para ele o pino, ele disse, rapaz, você não... Aí colocou a coluna dela no canto de novo, pinou a coluna dela de novo, e disse, eu estou colocando um pino de 20 centímetros, eu quero saber como é que você vai fazer para botar esse pino para fora. Você tenha cuidado, faça o repouso, não... Você precisa de 6 meses de repouso aqui. A coluna dela parecia um S, ficou bem retinha. Ficou perfeita. Esse é o cirurgião ortopedista da equipe do Dr. Bezerra de Menezes. É incrível isso. Roberto, teve algum cético, ou médico, ou qualquer pessoa que foi no centro espírita, eu não diria exclusivamente, mas pode ter sido, não vou só para desmentir. Teve um caso desse, ou algum curioso que não acreditava? Olha, tem muito isso. O Dr. Fritz, ele não tem medo dessas coisas. Inclusive, ele chama os médicos para irem assistir o trabalho. Ele chamou já várias vezes. Esse dia que ele foi no hospital, ele chamou o médico que estava lá para ir para acompanhar o trabalho. Ele chama os médicos para ir acompanhar o trabalho. Ele não tem o menor problema com isso aí. O que eu tenho visto é o cético se surpreender com as coisas que acontecem no trabalho de cura, né? Porque acontece muita coisa. No trabalho com 200, 300 pessoas, acontece muita coisa na sua frente. Você já chegou a atender quantas pessoas em uma noite, digamos assim? Não é noite. De trabalho? O trabalho que quando a gente procura marcar esse trabalho, porque é um trabalho de 200, 300 pessoas, é um trabalho de muita gente. Então a gente não procura não marcar para a noite, porque tem a volta dos médicos para casa, né? E um trabalho desse às vezes leva 8 horas. Entendeu? A incorporação minha é de 4 horas, depois de 4 horas. Então... Deixa eu te fazer só um pedido, desculpa. Você pode tirar só essa corrente aqui para não fazer o barulho na mesa? Só essa aqui. A única que você está arrastando. Obrigado. Agora. E aí, então, você costuma marcar no horário tudo de 7 de manhã. 300 de a manhã. 400 pessoas. Às vezes a gente passa o dia todo. Nossa Senhora. Olha, quando a gente incorpora, eu sou um médico consciente, quando a gente incorpora, a sua personalidade fica nula. Não tem mais o Roberto. Não existe. O problema é, como a incorporação é de 4 horas de manhã, às vezes você paga um intervalozinho de meia hora, depois mais 4 horas, 8 horas de incorporação. Já teve casos de trabalho de cura de um dia lá, que quando terminou o trabalho, que ele me soltou, eu sentei na cadeira e fiquei olhando para cima, eu olhei para a equipe lá que estava atendendo comigo lá, o pessoal que estava do Centro Espírita, né? Só olha, eu não sei nem meu nome. E por favor, ninguém me diga, deixa a minha memória voltar, porque a minha memória desapareceu por completo. Mas você acha que seria possível, caso eu chamasse, ou você, a gente conversar com o médico? Com certeza, tem um médico, o Dr. Fritz está aqui com a gente. É? Tá sim. Então, já eu vou chamá-lo, tá bom? Fica à vontade. Já. Roberto, para terminar conversando com você. Isso. Para terminar conversando com você, me fala uma coisa, Roberto. Você está aqui em Fortaleza agora. Para quem não sabe, ele falou Paracuru, é uma praia linda, uma das nossas lindas praias aqui do Ceará, né? Você ficou quanto tempo lá trabalhando? Paracuru, nós trabalhamos no Grupo Espírita Bezerra de Menezes durante 6 anos. Encerramos agora na véspera da pandemia. Em dezembro, no início da pandemia, a gente encerrou o trabalho. E está vendo aqui algum lugar? Estou aguardando convites aqui em Fortaleza para começar o último ciclo meu de trabalho mediúnico. Vai ser meu último ciclo, aí eu vou encerrar. Ciclo? É. Quantos ciclos já foram? Foram 2, esse é o 3º ciclo, o último. Já estou com quase 60 anos, né? Aí já fica inviável, né? Porque a gente usa a energia vital que a gente tem para ajudar as pessoas. Tá bom. E, Roberto, você ainda duas perguntas bem simples. Pessoa Roberto, você Roberto. Roberto, quer que você indica um livro que você gosta, um livro espírita, que você gostaria de indicar para o nosso público? Que te marcou, que te emocionou? Não pode ser Kardec.
Olha, eu vou recomendar um autor. Posso? Por favor. Vou recomendar um autor. Eu sou muito fã. Inclusive ele teve até um AVC num voo, não está mais nem escrevendo. Chama-se Raul Teixeira. Perfeito. Olha, gente, quando eu falo não pode ser Kardec, porque todo mundo vai falar do mestre, né? Óbvio, né? É claro que a primeira recomendação é Kardec. Kardec. É claro. Então, Raul Teixeira. Todos os livros dele são excelentes. Que maravilha, que espetáculo. Bom, até o próximo bloco. Estive conversando até agora com o Roberto Lima que recebe o médico espírito do Dr. Fritz, né? Conversei com o médium para saber se era possível, né? Se fosse permitido, se fosse adequado, conversar com o espírito, né? O médium acha que sim, então vamos tentar o diálogo com o espírito aqui no nosso podcast que se chama Pod Espíritos. Doutor, seja bem-vindo, vou lhe tratar de doutor, tá bom? Que o Senhor Jesus esteja sempre presente. Assim seja. Em nossos corações, em nossas famílias, em nossas vidas. Muito obrigado pela oportunidade de servir. Eu que agradeço demais a sua presença. Muito obrigado. Doutor, você é conhecido no Brasil inteiro, trabalhou com muitos médicos, mas eu gostaria de saber, muitos médiums, gostaria de saber do seu trabalho atual. O que é que o senhor está fazendo atualmente? Como se chama? Eduardo. Eduardo, nós temos um trabalho ininterrupto aqui nos hospitais dos planos espirituais que se sobrepõem à crosta. Você conhece bem isso, né? Esse trabalho não para. É um trabalho de socorro, porque não faltam pacientes. Os pacientes são resgatados das zonas de conflito, das zonas umbralinas, como vocês chamam, e são trazidos para os hospitais. Somos chefiados pelo nosso emérito Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Mas nós fazemos a linha de frente. Então, muitos médicos e enfermeiros auxiliares que trabalham. E na Terra também temos o trabalho de assistência aos doentes. Na medida do que nos é possível, o nosso tempo, preciso ter cuidado também para não marcar o que não podemos cumprir. E diversos médios. Temos o trabalho. Doutor, nós estudamos aqui na doutrina espírita sobre o futuro da medicina, porque temos a medicina aqui entre nós, encarnados, com os nossos instrumentos, e nós entendemos que com o passar dos anos, a nossa medicina ela vai absorver mais e mais o conhecimento espiritual. Isso é verdade? Como é que vai ser o futuro da nossa medicina se a gente conseguir fizer por merecer, é claro? Não é só questão de merecimento, é questão de evolução planetária. O planeta evolui, a medicina evolui junto. É uma questão de lógica. Existem muitas maneiras de as tecnologias que nós temos, que são muito mais avançadas do que as que vocês dispõem hoje na crosta, chegarem até aqui. Mas é preciso tempo. E é preciso oportunidade que às vezes não dispomos de como colocar essa tecnologia. Os meios ainda não estão disponíveis. Mas o futuro da sua medicina é evoluir. Tanto tecnologicamente como ser humanizada. A medicina terrestre ela precisa ser mais humanizada.
O que é que o senhor poderia falar um pouco mais? O que é que o senhor quer dizer com ser mais humanizado, por favor? Você sabe o significado da palavra humanizada? Mais sensível, mais fraterna, numa perspectiva. Isso. A medicina precisa ser mais fraterna, de certa forma, sim. Ela precisa também começar a analisar e a reconhecer a existência do espírito. Porque o médico se limita a tratar o corpo e muita coisa o espírito traz para o próprio corpo. Então, tem que tratar o corpo, mas também tem que tratar o espírito. Existem tecnologias que tratam o espírito. Para que a coisa cesse, existem doenças que não cessam se não forem tratadas no corpo espiritual. Dá para entender o que eu estou falando? Sim. Essa tecnologia vocês ainda não dispõem, mas talvez com o tempo seja possível trazer essa tecnologia para o planeta. Perfeito. Eu tinha combinado com o médium fazer somente 4 perguntas. Fique à vontade, faça quantas quiserem. Tá bom, muito obrigado. Doutor, eu não saberia dizer em termos estatísticos se é verdade ou não, mas existe no senso comum que nós, encarnados, nós estamos ficando mais adoecidos da mente, mais adoecidos do corpo. Como? E repito, não saberia dizer se isso é verdade, mas como enfrentar isso? Como trabalhar isso hoje? Ora, doenças sempre existiram. Agora elas estão sendo descobertas, estão sendo tratadas. O corpo, ele é finito. Ele tem dia para acabar. E quem acaba o corpo são as doenças. As doenças, elas são como... Deixa eu ver se eu consigo criar uma figura para você. Programação corporal, através do DNA. Você entende o que é isso? Acho. Muitas doenças você já vem com ela programada no seu DNA. A sua tecnologia ainda não consegue localizar, está engatinhando ainda em localizar doenças no DNA. Mas elas têm uma programação no DNA das pessoas. Porque o corpo é finito e ele precisa acabar. Entendi. Então, vocês, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a tecnologia que vocês têm, vocês já conseguiriam interferir, desprogramar em alguns casos? Olha, ou nós mesmos temos condições disso atualmente? Não. Vocês não. E nem nós. Porque o DNA, ele é precedido para que você manipule o DNA de uma engenharia. Essa engenharia ainda não existe aqui. Você tem alguma faculdade de engenharia genética? De manipulação e programação de DNA? Isso é feito antes do nascimento. Alguma coisa a gente consegue controlar, não tudo. Eu não vou enganar você. As doenças, quando você verifica DNA de pai e de mãe, você sabe, se você nascer filho daquele casal, que tipo de doenças você vai se expor pelo DNA dos dois. Isso aí você já consegue saber aqui. Mas daí a você manipular depois do DNA pronto e curar uma doença, às vezes evitar que ela apareça, já complica mais a coisa. Hoje em dia, aqui ainda está engatinhando isso. Futuramente você vai conseguir resolver problemas de DNA fácil. Mas hoje ainda não consegue. Tá certo. Estamos aqui na época de Natal. Estamos celebrando, nós aqui convencionamos celebrar o aniversário de Cristo em dezembro. O que é que o senhor poderia dizer do guia e modelo da humanidade, Jesus? Eu posso dizer a você que é o nosso mestre. É quem nos governa, inclusive nós, médicos, os hospitais, o governador
o máximo a quem nós admiramos e a quem nós obedecemos, o Cristo planetário. Dr. Fritz, penúltima pergunta, tá? Claro que o senhor já deve ter notado, isso aqui não é um programa que nós estamos fazendo nenhum tipo de teste, mas o que é que o senhor poderia dizer para os céticos, nosso público, que vai escutar esse programa, que não acredita na vida espiritual? Olha, quer eles acreditem ou não, depois da morte eles vão para a vida espiritual. É isso que eu tenho para dizer. Então é bom cuidarem, né, de dar uma estudada. Você sabe que aqui eu vou colocar uma frase bíblica, mas que não deixa de ser uma lei da física. A lei de ação e reação. Mas eu vou enfeitar a lei para você. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É uma lei física, mas eu enfeitei para você. Precisa dizer mais nada, né, gente, sobre a vida após a morte nesse momento. A semeadura é livre, mas a colheita... Vai colher obrigatoriamente. Vai colher obrigatoriamente. Dr. Fritz, eu faço uma pergunta, agora dessa vez a última. Faço uma pergunta para todos os convidados. Ia fazer para o Roberto, mas eu acho que é adequado para o senhor. Para nós encarnados e para vocês desencarnados, mas principalmente para nós que vamos escutar este programa, o que é a vida? Que mensagem o senhor poderia dizer para a gente? Eu vou dizer o que norteia a nós aqui no plano espiritual. Faça todo o bem que você puder fazer. E o resto vem por consequência. Tenha fé em Deus. Isso nos norteia. Poucas palavras e um significado grande. Gente, não poderia terminar melhor esse programa. Pode Espíritos com o Dr. Fritz, que está bem vivo, está apenas do outro lado da vida. Trabalhando muito. Trabalhando muito. Graças a Deus. A vida é movimento. A vida é trabalho. A vida é servir ao próximo. Dr. Fritz, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Pod Espíritos. Que Jesus nos abençoe a todos. Ficamos todos Disponha. com Jesus. Fique com Deus. Só então depois queira se levantar. Primeiro acorde pro mundo. Só então depois que andar. A vida é um processo onde um passo é dado de cada vez. Nenhum recomeço é de uma vez. Sem urgência, uma alma em paz, nada tem fim, muita paciência, é simples assim. Só depois de acordar, vá sair, se mostrar pra vida. Cada um tem o seu momento pra sorrir, pra chorar, pra amar, pra andar, prosseguir. Há de vir seu instante pra seguir. Tem que primeiro
acordar.